A paz do Senhor Jesus, todos vocês que mais uma vez, nesta oportunidade preciosa que nos concede o Senhor de estarmos reunidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus e louvamos ao Senhor. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos por este privilégio de poder estar reunidos no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo continue e permaneça com cada um desses teus santos, nesses poucos minutos que podemos estar compartilhando a tua santa e preciosa palavra. Que o teu Espírito Santo com certeza trabalhará no nosso coração para compreendermos aquilo que tu tens para nós nesta noite, nesta oportunidade. Que o Senhor aceite o nosso louvor, que o nosso louvor seja sempre agradável a ti, ó Deus Pai, pelo teu Espírito Santo, e nos concede esta oportunidade de poder louvar ao Senhor. E nós te agradecemos por esses momentos, no nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, pela infinita misericórdia do nosso Deus, podemos hoje, então, mais uma vez, compartilhar uma breve, mas muito importante reflexão da palavra de Deus. Toda a palavra do Senhor é importante. E esperando que seja para a edificação espiritual de todos, é o seu desejo do nosso coração. E nós temos como nosso tema o milagre da fé. E para o nosso texto, para a nossa edificação, o texto está registrado no livro de Marcos, no capítulo 11, dos versículos 20 ao 22. Aquele que tem a sua Bíblia, que possa acompanhar. Vamos ler esses 3 versículos. Uma passagem bem conhecida dos irmãos que já conhecem a palavra do Senhor. Marcos 11, 20 ao 22. Assim diz: Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: Tende fé em Deus. Bom, Jesus respondeu a todos. Jesus lhes respondeu a todos. Não somente a Pedro que perguntou. Então esta é uma passagem conhecida. Depois vamos ler só os primeiros versículos para entender, para aqueles que ainda talvez não conheçam esta passagem. Temos 2 louvores para louvar ao Senhor, os nossos hinos da nossa harpa cristã, os hinos de número 4 e o segundo de número 127. O hino de número 4 diz: Deus velará por ti, porque sabemos que esta é uma verdade e o Senhor é aquele que não dormita. Então, velará, como a parábola das 10 virgens, aquelas que velaram, aquelas que estiveram atentas, acordadas, perseverantes, e tinham óleo suficiente. Então, esse é o sentido dessa palavra: Deus velará por nós. E nós sabemos que, ainda que nós estejamos no nosso sono, após um dia de trabalho, mas o Senhor não dormita, Ele não descansa e Ele continua velando por todos nós. Então vamos louvar ao Senhor. Ok? 1, 2, 3. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti.
Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Sim. Seu olhar te acompanhará sempre, Deus velará por ti. Bem? Com graças a Deus, não é? Nós louvamos e sabendo que aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nos é necessário, desde que buscarmos primeiramente o reino dos céus, o Senhor Jesus disse: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que os ímpios querem, não. Mas todas as coisas que nós necessitamos, essas nos serão acrescentadas, com certeza. E têm sido acrescentadas pelo Senhor. Nós agradecemos a Deus pela fidelidade do Senhor. Somos testemunhas vivas da fidelidade do Senhor em cumprir mais uma das promessas em que Ele nos diz que Ele nos acompanhará e Ele suprirá as nossas necessidades. Amém. Não somente as nossas pessoais, mas de todos, no sentido nossas de todos, aqueles que são salvos, são convertidos, salvos pelo Senhor Jesus. O nosso segundo hino, o hino de número 127, que diz: firme nas promessas. Então, o título é para continuarmos confiantes, firmes nas promessas do Senhor Jesus, que são inúmeras, incontáveis na nossa vida diária. As promessas não somente registradas na palavra de Deus, mas muitas promessas que o Senhor tem feito aos seus filhos, aos seus servos,
e que sabemos que se realizam no tempo em que é determinado pelo Senhor. Então vamos firme nas promessas. 1, 2, 3. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Bem, então, firme nas promessas do nosso Deus, firme nas promessas do Senhor Jesus, porque elas são infalíveis e elas se cumprem. Quer eu goste, quer eu não goste, elas se cumprem, mas graças a Deus, porque elas se cumprem. Então, tudo aquilo que nós confiarmos no Senhor e for para nós, com certeza Ele vai. A certeza é absoluta. Ela vai ela vai ocorrer, ela vai chegar até nós, porque Ele prometeu e Ele é aquele que pode cumprir. Então vamos ficar firme nas promessas do nosso Deus. E não porque nenhum de nós é melhor do que aqueles que não confiam, porque se confiarmos no Senhor, é pela graça do Senhor para conosco, isso não é de nós, mas é um benefício do nosso Deus para nós, que nos dá, assim como tantas coisas, nos dá a fé, esta possibilidade de crer nele. Então não vem de nós. A palavra do Senhor diz, isto não vem de nós, isto é um dom de Deus. Então vamos permanecer confiando no Senhor. Com certeza, a cada um de nós teve nessa semana alguns momentos em que algum obstáculo veio até nós e o Senhor concedeu que pudéssemos ultrapassar e chegamos até aqui. Em diferentes áreas da nossa vida, cada um tem uma dificuldade diferente do outro, graças a Deus, mas depois que pudemos
ultrapassar com o amparo, a ajuda, o auxílio do Senhor, podemos então orientar outras pessoas que possam vir a passar pelas mesmas dificuldades. E isso é que edifica o povo de Deus, o nosso querido, amado Salvador. Então, agradeço ao nosso Deus e Pai por esta semana, tem restaurado e restabelecido a saúde dos nossos filhos, também não tem permitido um mal maior a cada um de nós, e sei que cada um dos irmãos que estão nos vendo através da internet também podem dar um testemunho de que o Senhor fez em mais uma semana que se passou e com certeza permanecerá fiel, abençoando a cada um de nós. Precisamos crer como o Senhor Jesus respondendo a esta pergunta de Pedro com relação à figueira. Então ele respondeu que precisamos ter fé. Fé é uma confiança inabalável naquilo que nós não vemos, e quando esta confiança é depositada no Senhor, 100% de realidade se tornará na nossa vida, porque Ele é capaz de fazê-lo, se assim é do agrado e da vontade dEle. E que o Senhor esteja também se agradando de cada um de nós, cada um de vocês que nos veem. Que o Senhor vos recompense em todas as vossas petições. Então, esse é o desejo do meu coração, e que o Senhor esteja abençoando a cada um desses irmãos que também por dificuldade e algum problema de saúde, o Senhor ali esteja curando, restaurando, renovando, restabelecendo, sarando, porque sabemos que o Senhor é capaz de fazê-lo e somente o Senhor poderá nos auxiliar e estar conosco. Agradeço esta oportunidade. Irmã Mia, 17/1/21. Deus maravilhoso. Eu passei uma mensagem. Eu sempre escrevo, então, eu sempre escrevo o conteúdo o tema, o capítulo e alguns versículos e a irmã Mieko repassa para outras pessoas, e eu coloquei 17 dia 17/1, né? Então é 7/14, não pode 17, não pode ser. Então 17 é dia de semana, é 21. Então, os irmãos que me perdoem, aqueles irmãos que vêm pela internet, com certeza não receberam este comunicado. E, então, algumas vezes, eu tenho, evidentemente, me equivocado de alguma forma. E os irmãos que receberam o comunicado, que nos perdoem. Mas os demais, as demais informações estão corretas. Então, o tema é o milagre da fé. E o texto também, assim como os textos de ajuda. Mas agradeço a observação da minha esposa. Vamos ouvir aqui com os nossos irmãos que estão conosco. Nossos irmãos Melvin Santana, sua esposa, irmã Renata, que os irmãos possam apresentar o vosso pedido de oração, aquilo que o Senhor colocou no coração, fiquem livres para contar a cada um dos irmãos o que for necessário. Celebrar essa semana que passou, me ouvem? Amém. Graças a Deus, a semana foi uma semana um pouco trabalhosa, né? A semana inteira fora, a primeira de 4. Então tem mais um pouquinho ainda de aventura lá para cima, para Totig, mas graças a Deus o Senhor nos levou até lá e nos trouxe debaixo da graça. Então tudo foi bem lá, tudo ficou bem aqui. Então nós temos muito que louvar e agradecer a Deus por essa bênção de estar todo mundo bem em meio a esses trabalhos aí distantes, né? Continuar pedindo oração pela Rê,
pela pedrinha na vesícula, né? Que o Senhor esteja completando a obra. Eu sei que Ele já mandou a bênção, então a gente só vamos aí agradecer e continuar orando as orações pelo milagre. E agradecer realmente porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Amém. Irmã Renata. Ele já falou tudo. Agradecer a Deus pela semana. Deus tem cuidado de nós em cada detalhe e eu sou grata a Ele por isso. Amém. Bom, muito grato, meus amados irmãos. Este é o pedido dos irmãos Melvin e sua esposa. Amém. E o Senhor também continua abençoando a Débora. Nishimura Kyodai, onegai shimasu. Konbanwa. Olá, boa noite. やっぱりなんだっけな、能登半島のやっぱ地震のことが一番頭にかかってて、やっぱしテレビ見るだけでもものすごい。で、義援金を今日紹介しようと思ったら忘れて義援金もやってないんで、また来週少しでも献金を少しでもやろうかなという形で思ってます。だからお祈りして、要するに早くインフラの方もきちんと道路とか電気、水道、ガスですね、それと買い物が食べれるように流通の方がうまくいくようにということでお祈りをしてもらいたいと思います。はい、以上です。Irmã Mico. Já faz uma semana, né? Ontem fez uma semana após terremoto lá no Noto Ranto, lá em Ishikawa-ken, né? E a igreja está pedindo ofertas e orações, né? Para logo resolver as condições para a sobrevivência, né? De luz, de água, que ainda tem muitos lugares que está faltando, né? Então, ele pede oração por esta região. Minha cunhada. Então, é a mesma coisa, diz que tem 11 igrejas da Assembleia que foram atingidas. 11? Niigata e outras, duas igrejas em Niigata, né, da Assembleia de Deus. Então, são 16 igrejas. Né? Então, a gente precisa, né, cooperar com eles, né? Também. O Grupo Brasileiro, se puder cooperar, né, eu agradeço, porque nesses momentos que a gente, né, ajunta dinheiro, essas coisas, nessas horas a gente tem que um colaborar com o outro. Eu senti isso, né? Então, Amém. E nós estamos bem, graças a Deus. Deus sempre nos abençoando, né? Glórias, glórias a Deus. Amém. Grata, muito grata. Muito grato. Obrigada. Muito grato. Vamos reiterando os pedidos do seu esposo. Irmã Luzinete, por gentileza. Para o Senhor Jesus. Boa noite, né? Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas grandes misericórdias dele. Última oração pelos meus pais, para o Senhor nos dar vitória em algo que a gente precisa. E peço pelo Brasil, pelo Japão também, nessas condições que a gente ouviu e que o Senhor continue abençoando. Amém. Amém. Lembre-se nas vossas orações, aqueles que nos veem, lembre-se das vossas orações desta irmã de Santa Catarina, seu esposo, o irmão Alexandre e os familiares da nossa irmã Luzinete. Irmã Mieko, por favor. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela vida da família do Daniel e da esposa Leiko, que desde dezembro, já faz quase um mês que eles passavam pela febre, criança com febre, com mal-estar, e depois teve conjuntivite, e agora, graças a Deus, desde sexta-feira, já estão livres, né? Graças a Deus, Deus os curou completamente. Em nome de Jesus, agradecemos. Também pela vida da nossa neta Manarô,
Ela, na quarta-feira, vomitou 5 vezes, né? E não foi para Escola. claro, né? Ficou isolada, né? Para não contaminar também a família. E não contaminou, graças a Deus. E na sexta-feira já foi para a escola. Hoje estava alegre na escola dominical. Agradeço a Amém, Deus, né? Jesus. Glória a Deus. E sobre essa oferta que o irmão Nishimura falou, então, os irmãos da igreja Shinohara oferta, aí vai para a sede, em sede da Assembleia de Deus em Komagome, fica em Tóquio, e de Tóquio eles enviam para a região, não é em nome da Shinohara, sabe? Ajunta todas as igrejas no centro, acho que todo no Brasil também deve ser assim, não entendo muito, sabe? Então, é só para esclarecer. Amém. Então, podendo ser vaso de honra nas mãos do Senhor e, de uma forma ou de outra, estarem aqueles que estão nesse país, estarem ajudando aqueles menos favorecidos desta região que sofreu este terremoto de uma grande amplitude. Então, lembre-se, aqueles que não podem, que não estão aqui, que estão em outro país, lembre-se desses irmãos que passam também por dificuldades. Claro que na sede fica registrado que tal igreja ofertou tanto, né? A Shinohara ofertou tanto, mas vai um montante para lá, né? E também peço oração em favor desses irmãos. O Júlio Kauremura, que não está conosco, está trabalhando à noite, a sua esposa cuidando das crianças pequenas, também não podem estar conosco, ela já gentilmente nos tem notificado. Agradecemos ao Senhor por este casal. E a nossa irmã Maria Sato, que não pode estar devido ao seu horário de trabalho. E irmãos que sempre estiveram conosco e que, na maior parte deles, trabalham à noite. Peço oração em favor do nosso irmão Anderson, dos familiares do irmão Anderson, dos familiares da irmã Keiko, nossos irmãos queridos, e que próximo domingo, querendo Deus, eles possam estar conosco para testemunhar do que o Senhor tem feito na vida deles. Amém? Então vamos orar juntos por esses pedidos. Amém? Ó Deus justo, santo e bom, a cada um desses teus filhos aqui reunidos, aqueles que nos veem através deste meio de comunicação, o Senhor sabe e conhece das necessidades. E sabemos que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, porque depositamos a nossa confiança, a nossa inteira confiança, a nossa sólida confiança na Tua presença, no Teu cuidado. O Senhor é aquele que cura, que pode restaurar, que pode renovar. Ó Deus Santo, estamos diante de Ti, confiantes nesta palavra santa, confiantes no Teu poder, em tudo que Tu és e que tudo tens feito em favor de cada um dos Teus servos, dos Teus filhos, não somente esses que estão presentes, não somente aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Nós Te agradecemos e Te louvamos, ó Deus e Pai, e visita cada lar, cada família, com as Tuas bênçãos, ó Senhor Deus. Tu és maravilhoso, Tu és sublime, és santo, Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, aquele que não falha, que não falta, que não dormita, que não descansa e se alegra em abençoar a cada um dos Teus servos, dos Teus filhos, do Teu povo. Ao nosso irmão Melvin, a sua esposa, a sua filha, o Senhor está ali naquele lar, eu tenho certeza. E sabemos que eles também confiam na Tua providência, na resolução desta enfermidade, deste problema de saúde que a nossa querida irmã Renata tem enfrentado. Mas eles confiam em Ti, assim como nós confiamos em Ti. Por isso buscamos a Tua face, ó Deus Santo, para abençoá-los, pois já os tem abençoado, mas que continue com eles. Ao irmão Melvin, que ainda falta mais 3 semanas, que passa a semana distante da esposa e da filha, mas o Senhor o guardou, o protegeu e estará com ele, guardando e protegendo esse Teu filho, que se alegra em louvar o Teu nome, que se alegra em agradecer por todas as Tuas bênçãos. No nome de Cristo Jesus, pelo nosso irmão Nishimura,
Que o Senhor esteja abençoando não somente ele, mas aos familiares dele, assim como a sua esposa, que o Senhor esteja continuamente nesse lar. Estivemos juntos pela manhã na nossa congregação e ali o Senhor os tem alegrado e também nos alegrado em estar revendo esses nossos irmãos em Cristo. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos pelo pedido que ele tem feito sobre aqueles irmãos que passam por necessidades, Pai, na outro lado deste país, mas estão próximos, Senhor meu Deus, de Pai, de cada um de nós, sabendo que eles passam por dificuldades. E é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos a tua presença ali, abençoando a cada um segundo o teu querer e a tua vontade. Pela irmã Luzinete, o seu lar, a sua família, o seu esposo Alexandre Bonetti, seus filhos, aos seus pais, que já com idade avançada, carecem, Senhor meu Deus e Pai, de um cuidado especial. Ó Senhor, abre o coração daqueles que possam estar sendo bênçãos na vida deste casal, na vida dos familiares também, da nossa irmã Luzinete e do nosso irmão Alexandre. Agradecemos por tudo o que eles também têm feito em nosso favor, e nós te bendizemos e te louvamos, ó Pai amado. Pela nossa irmã Sato, que não pode estar conosco, a nossa irmã Bianca, nós te pedimos a tua presença ali abençoando. Senhor Jesus, que também o teu Espírito Santo toque no coração dos nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo, para que possam conhecer a Cristo como Senhor, como Salvador, como Redentor, como Remidor, como aquele que pagou o preço dos nossos pecados todos. Ó Senhor, aviva em cada um de nós o teu Espírito Santo para compreender das tuas maravilhas. Pelo nosso filho Daniel, o seu lar, a sua família, assim como pela Miliane, o seu lar, a sua família, o Senhor tem abençoado, restaurado, restabelecido. E de público agradecemos a ti, damos glórias, honra e louvor ao teu nome santo, porque é Deus fiel e não tem nos decepcionado, não tem nos abandonado. Antes tem sido nosso socorro sempre presente. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos por todos esses pedidos aqui registrados. Que o Senhor visite cada lar, cada família daqueles irmãos que nos acompanham. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Então, Jesus, amado, é aquele que pode fazer todas as coisas. E aqui nós temos nesse texto que vamos meditar um pouco, no início, alguns versículos antes, neste capítulo, está escrito assim. Então, no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, então Jesus estava em Jerusalém e foi para Betânia. E aí, depois, saiu de Betânia, porque ele era um evangelista, aqui só entre nós. Então, ele estava sempre indo de um lugar para outro, para alcançar as almas preciosas, para buscar, Senhor, aquele que estava sedento da salvação, aquele que estava necessitando de uma cura, de uma libertação, buscava o Senhor e o Senhor curava a todos, está escrito. Então, Jesus indo de uma cidade para outra, ele sentiu fome na sua caminhada, porque ele tinha a sua parte humana. E agora que está no céu, ele é divino, mas ainda tem um corpo semelhante ao corpo dos homens, porque o corpo do Senhor sempre foi semelhante. E assim como nós teremos um corpo semelhante a ele, ou seja, nunca chegaremos ao grau de perfeição dele. Então Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Ou seja, uma figueira deve produzir figos, é claro. E, aproximando-se desta figueira, nada achou, porque havia folhas, mas senão folhas, pois não era época de figos. Então, o que o Senhor Jesus disse? Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Então, quando passavam na manhã seguinte, eles foram e regressaram pelo mesmo caminho,
viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Então, o que será que significa tende fé em Deus? Sabemos que esses versículos estão relacionados com os versículos posteriores ao nosso texto, que nós vamos verificar em alguns instantes. Então, esta fé podemos chamar de fé bíblica genuína. E isto é um milagre do nosso Deus para conosco, que nós não temos fé em nós mesmos. Por isso que os discípulos dizem: acrescenta-nos a fé. Seja porque a fé nos é dada em alguma medida. Então, a fé em Deus é algo que não possuímos naturalmente. O nosso texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, nos diz que a fé é um dom de Deus, então não é de nós mesmos. Por isso que o Senhor disse, o apóstolo disse: Senhor, acrescenta-nos a fé, para termos mais fé, para podermos realizar as obras que o Senhor Jesus realizava. Com certeza eles pensavam desta forma. Bom, por isso que precisavam ter uma fé maior. E então, se trata de um dom de Deus. É Ele quem capacita a cada um de nós a crer nele para a salvação. Não fui eu que decidi crer no Senhor, nosso Deus, no Senhor Jesus, para a minha salvação. Veio dele. Também é Ele quem nos dá alguma medida de fé, que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Ou seja, é Deus quem capacita os seus filhos a confiarem nele. Vem dele, não vem de mim mesmo. E, além de confiar nele, nós podemos servi-lo com alegria e glorificar ao Senhor através do poder da fé nele. Com esse poder desta fé nele, que vem dele e que ele nos acrescenta, segundo o querer e a vontade dele. Então, esta fé que ele nos concede, ele que nos dá. A manifestação da fé nos filhos de Deus, então, os filhos de Deus manifestam esta fé, e isso sempre vemos nos evangelhos que permitiram que muitos viram demonstrações do poder de Deus através da fé. A fé que eles tiveram em Deus, isto permitiu que eles vissem muitas demonstrações do poder de Deus. Deus foi fiel à sua palavra. Também nós recebemos dele respostas às nossas orações que fazemos em situações que eram impossíveis aos homens de serem resolvidas. Sou testemunha de que o Senhor faz aquilo que para os homens é impossível. A ciência pode estar adiantada, como o Senhor Jesus disse, a ciência se desenvolverá muito nos últimos tempos, está ocorrendo, sim, com certeza, mas ela é limitada também pelo Senhor nosso Deus, porque é Ele que dá sabedoria, discernimento a todos. Então, se a ciência se desenvolveu, é com a permissão do nosso Deus, que é todo-poderoso, para dar aos que estão no controle das ciências a sabedoria. Então, sabemos que nós recebemos o socorro do Senhor em situações que para os homens eram impossíveis e que foram resolvidas. Existem alguns exemplos de orações bem clássicos, eu vou mencionar aqui rapidamente, mas
nós lembramos que Josué orou para que o sol parasse e o sol parou. Então, por uma razão e para a honra, louvor e glória do seu nome. Mas ele orou e ele teve fé. Ezequias orou e Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. Então, Ezequias, um rei que estava enfermo, prestes a morrer, aí ele se arrependeu, orou ao Senhor e o Senhor recebeu a sua oração, atendeu a sua oração e lhe concedeu mais 15 anos de vida. Então, pela fé. Nós sabemos que Davi também venceu muitas batalhas como resultado da busca ao nosso Deus. Então, o resultado dele buscar a Deus. E comentei depois, posteriormente, com minha esposa que, como Noé, um homem de grande fé, com certeza. Não vamos falar de Abraão, sim, mas Noé, que foi orientado pelo Senhor para construir um barco, uma arca, um navio, qualquer nome que seja, mas uma arca, para que se ficasse, que seriam salvos de uma enchente. Bom, ele construiu uma arca no deserto e numa montanha. Então, ilógico ao pensamento humano, até hoje, depois de alguns milhares de anos. Mas, como resultado, nós sabemos que a sua fé, ele conseguiu colocar na arca animais e alguns familiares, e que foram, então, o que concedeu o Senhor a sobrevivência das espécies e também do homem. Pela fé de um homem, um simples homem como você e eu, mas que tinha uma fé poderosa. Então, esses aí são alguns exemplos do poder da fé bíblica em Deus. A fé é em Deus. Como o Senhor Jesus disse, a figueira secou e ele disse, como resposta, tendes fé. A princípio não entendemos por que ele respondeu desta forma, mas quando conhecemos a fé bíblica, a fé registrada na palavra de Deus, nós entendemos por que ele respondeu dessa forma. Então, quando exercemos a fé bíblica em Deus e em suas promessas, podemos esperar bons resultados para a nossa vida. A fé bíblica. Na prática, podemos esperar que o Senhor vai dar bons resultados para a vida de cada um de vocês, cada um de nós. Então, nesse texto que lemos, Jesus nos adverte a termos uma confiança profunda, uma confiança contínua, consistente em quem é Deus. Porque ele falou, confia, tenha fé em Deus. Como é nele. Naquilo que ele disse, não somente em quem é Deus, mas nós devemos ter fé em quem é Deus, naquilo que ele disse e que ele diz através da sua palavra e naquilo que ele fez e naquilo que ele fará. Se eu buscar a Deus sem fé, não vai ocorrer, não vai acontecer nada. Porque sem fé, versículo clássico, sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não agrado ao Senhor, como é que eu vou receber algo dele? Não que seja obrigatório. Não estamos falando de salvação, estamos falando de receber uma cura, uma libertação, algo do Senhor, algo físico, algo espiritual do Senhor. Não estamos falando de salvação. Então, lembrando que precisamos de oração, de dependência do Senhor e obediência a Ele e à sua palavra. Então, se obedecemos ao Senhor e à sua palavra, já estamos no caminho correto. E, evidentemente, em todas as situações que enfrentamos no dia a dia. Tem gente que busca o Senhor, infelizmente, como muitas vezes nós comentamos, quem não vem por amor, vem pela dor. Então, ele quer obedecer a Deus, mas só quando algo está, lamentavelmente, ocorrendo na vida dele. Aí, então, não é somente nesses instantes. Em todas as situações que enfrentamos no nosso dia a dia. Buscar a Deus, agradecer ao Senhor. Como eu digo, quer eu goste, quer eu não goste do que está acontecendo, mas eu tenho que ser grato a Ele.
porque lá na frente, num dia futuro, eu vou ver que eu estava errado e que o Senhor estava certo. Então, sendo assim, se você é salvo, e se Deus é o seu Pai, então estamos falando para pessoas que são salvas, com certeza sabem que o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso favor, que tem esta firme convicção, que espera a vinda de Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai, porque somos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E se somos filhos de Deus, temos a Deus como Pai. E como seu Pai, se Deus é o seu Pai, se é o nosso Pai, ele se alegrava, não? Ele se alegra, e como Pai, ele sempre se alegra em cuidar de cada um de nós em todas as necessidades da vida. Todas as necessidades da vida. Não é aquilo que eu quero para meu luxo, para meu conforto. Não tem pecado nenhum, mas temos que batalhar para que isso aconteça e não ficar buscando a Deus e que Ele venha a fazer aquilo que é o meu dever e obrigação. Então, o pai se alegra em abençoar o filho, como nós já temos vários versículos, e os versículos clássicos que diz: aquele que pede um peixe não vai dar para o seu filho um escorpião, uma pedra. Aquele de forma nenhuma vai dar algo que não seja aquilo que o filho está pedindo, e sim muito melhor do que o filho pede. Este é o verdadeiro pai. Então ele também nos ajuda, além de cuidar de nós em todas as nossas necessidades da vida, ele também nos ajuda a carregar o nosso fardo. Foi o que Jesus Cristo afirmou: tomai de mim. Ou seja, que possamos carregar o fardo do Senhor, porque ele carrega o nosso. E Jesus nos garante que o seu fardo é leve e suave. Então, não que estamos procurando levar uma vida como um mar de rosas. Não. Mas, se pudermos confiar no Senhor e buscar a presença dele para ajudar-nos a carregar o nosso fardo, ele assim o fará. Então, o nosso Deus também não está distante dos seus filhos. Não é um Deus que está desconectado com a situação das pessoas em todo o mundo, como muitos pensam, porque muitas pessoas sofrem, e porque muitas pessoas, até vezes mais santificadas do que nós, já se foram nesta pandemia. Tudo ele tem um propósito. Talvez porque ele quer que nós cheguemos a um grau de santidade dessas outras pessoas que já foram. Não sabemos, eu não sei. O nosso Deus é um Deus que não está desconectado com a nossa realidade, mas ele tem compaixão. Ele nos ama e quer que confiemos totalmente nele, acima de tudo. Então, confiar no Senhor. O Senhor também nos diz para orar, pois ele promete nos ouvir e nos responder, desde que busquemos segundo a vontade do nosso Deus. Deus nunca deixará de cumprir todas as suas promessas feitas aos seus filhos. Por isso que louvamos ao Senhor, firme nas promessas. Posso estar firmado nas promessas, porque se ele falou, há de se cumprir. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então Deus nunca deixará de cumprir. Agora, se ele não falou, continue buscando ele, até que ele possa falar. E assim vai se realizar o desejo do seu coração, com certeza. Se for assim, para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Bom, sendo assim, a fé e a oração, então, a fé e a oração são duas oportunidades para nós demonstrarmos a nossa genuína confiança nele e na sua sublime palavra. Então, se temos fé e oração, se oramos sem fé, porque o Senhor disse, o que o apóstolo disse, sem fé e sem obras. Então, posso ter grande fé, mas não oro nada. Só fica a fé e fica guardada para mim mesmo. Não sai daqui de dentro, vamos dizer assim.
E a oração? A oração tem que ser dirigida ao nosso Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E as duas juntas vão trabalhar para... Isso é uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos orar a Ele, de buscar a Ele pelo Espírito Santo. Então, isso vai demonstrar que nós temos a nossa confiança depositada nele e na sua palavra, em tudo que a palavra do Senhor nos diz. Deus honra a nossa fé. Ele não está alienado ao que pedimos, porque ele vê a nossa fé. Não somente as nossas palavras ou a nossa eloquente oração, como muitos fazem, mas naquilo que está dentro do nosso coração. Buscar ajudar ao próximo está no nosso coração ou é só na epiderme, é só na superfície? Então, Deus honra essa nossa fé, mas a fé bíblica autêntica, aquela fé que é recomendada, que está escrita na palavra do Senhor, aquela fé que agrada ao Senhor e que está sempre baseada na palavra de Deus. Não posso ter fé naquilo que não está baseado na palavra de Deus. Se estiver fora da palavra de Deus, eu não posso esperar que eu vou receber. Porque a palavra de Deus, as promessas de Deus registradas na palavra, sim. Se não estão registradas na palavra, podemos receber. Mas se ele falar pessoalmente a cada um de nós. Então, o Senhor usa pessoas, profetas do Senhor, para profetizar uma palavra para que ocorra na sua vida. E se ele falar, vai acontecer. Então, isto não é somente baseadas na palavra do Senhor, mas na voz do Senhor através dos seus profetas. Como temos no Antigo Testamento vários profetas que assim fizeram e assim aconteceu. Então, fé é ter absoluta certeza e confiança no poder de Deus, naquilo que ele pode, para fazer tudo o que ele prometeu fazer. E assim ele tem feito. Mas ele não fará tudo o que pedimos. Ele não vai fazer tudo aquilo que eu peço. Ele não tem obrigatoriedade de me conceder nenhum dos seus benefícios. Pela graça maravilhosa que recebemos alguns benefícios. Então, ele não vai fazer tudo o que eu pedi só porque eu vou pedir. Não há uma obrigatoriedade. O Senhor é soberano. A obrigatoriedade é da nossa parte para com ele. Então, ele fará tudo aquilo que esteja dentro dos seus propósitos para a nossa vida. Cada um, o Senhor tem um propósito. Por isso que muitos dizem, qual é o meu propósito de estar neste mundo? Primeiro, agradar a Deus, glorificar a Deus. E ele vai dar um propósito diferente a cada um. Ou seja, são os dons que cada um tem e distribuídos todos esses dons para a edificação da igreja. Então, qual é o propósito que ele tem na sua vida? Assim, ele vai nos sustentar, vai nos tornar capazes. Ele escolheu, ele nos capacitou para que possamos, então, fazer aquele propósito que ele tem desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, Deus tem sempre um bom propósito para todos nós. Nunca é um mau propósito. O mau propósito é o inimigo que quer nos colocar. Então, ele tem poder para fazer qualquer coisa que lhe agrada. Em nosso favor, ainda mais. A nossa oração deve ser sempre alinhada com a vontade de Deus. Saiu fora da vontade de Deus, não espera que vá receber do Senhor. Infelizmente, é assim que está na palavra do Senhor. E se assim fizermos, em concordância com a vontade do Senhor, nós estaremos prontos para recebê-las com alegria, porque serão para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Muitas vezes, nós encontramos pessoas que só pedem em alguns momentos, e não em todos os momentos. Não significa que não é para pedir, mas pedir em todos os momentos, sim.
Então, existem muitas situações na vida que parecem que não podem ser resolvidas ou mesmo superadas. Já passamos por isso e vamos passar por isso, com certeza. Então, situação que fica difícil de ser resolvida, bem, agora acho que parece que já não vai dar mais. E, infelizmente, não vai dar para superar isso. Então, aí é onde nós colocamos a nossa fé em ação. Aí vai entrar em ação a nossa fé. Através do quê? Como eu vou colocar a minha fé em ação? Através da oração e na confiança que o Senhor vai dar a melhor solução. Ainda que eu não goste da solução que Ele me conceder, mas é a melhor para mim. Porque aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso que é melhor para mim, pode não ser. E muitas vezes nós escutamos quando o não do Senhor é melhor. Ou seja, por quê? Porque é melhor para nós receber um não do que receber aquilo que daqui a alguns dias eu vou trocar os pés pelas mãos, como nós dizemos. Ou seja, vamos fazer algo errado porque não conseguimos, evidentemente, entender o propósito do Senhor. Então, através da oração e nessa confiança que o Senhor vai dar a melhor solução. Então, posso crer na salvação de uma alma perdida? Posso. Está na palavra de Deus? Sim, claro. Não posso orar para a salvação das almas perdidas? Claro. Posso ter fé? Posso. Posso crer no suprimento das nossas necessidades? Sim, as nossas necessidades. Pode orar, pode crer, pode confiar. Posso ter certeza que sou salvo? Sim, pode ter certeza. Por Cristo Jesus. Morreu uma vez por todos. E possamos estar seguros em Jesus Cristo, porque Ele nunca nos deixa sozinhos. Amém. Amém? Não podemos crer que teremos tudo o que Ele nos prometeu? Sim, não é tudo o que eu pedi. Tendo firme convicção de tudo aquilo que Ele nos prometeu, já é nosso. Isso é que é a fé em ação. Esta convicção de que eu terei tudo aquilo que Ele prometeu e num futuro que está nas mãos dele, com certeza, mas eu tenho que confiar. Embora eu ainda não possa ver, embora ainda não podemos ver, porque estamos baseados na promessa do Senhor e não nos nossos olhos. Fé não é através dos olhos. Não porque eu tenha visto ou experimentado algumas delas, mas porque Deus nos prometeu e nos concedeu fé para acreditar nela, nas promessas. Não que eu tenha experimentado, sim, algumas, muitas, com certeza nós já somos testemunha que experimentamos promessas do Senhor. Mas o que nós devemos acreditar é que nós podemos segurar nas mãos hoje as coisas invisíveis do amanhã. Isso é que é fé. Eu confiar que eu vou receber, mas confiar no Senhor. E também não vou encostar o corpo esperando que o Senhor vá fazer aquilo que é meu dever e obrigação. Também não. Então, a fé bíblica é uma arma poderosa, pois tem poder sobre o pecado, sobre Satanás e tudo o que nos impede de continuar na caminhada cristã. A fé é importante, por isso que volto ao versículo: acrescenta-nos a fé, Senhor. Ou encontraremos obstáculos para destruir ou enfraquecer a nossa fé? Bastante. A incredulidade, a dúvida, o egoísmo são alguns exemplos. E o Senhor Jesus sempre nos advertiu. Um homem de pouca fé, como falou para Pedro, mas o que devemos fazer? Confiar nele, meus irmãos, vamos confiar nele e no seu tempo ele cumprirá todas as suas promessas. Nós sempre lembramos de Abraão e de tantos outros que esperaram décadas, muitos anos, para que se realizassem aquilo que para eles era impossível. Mas nós recebemos e
até hoje, esses nomes, essas promessas são reveladas diariamente a muitos, para que cada um de nós tenha a nossa confiança, a nossa fé acrescentada na palavra do Senhor. Então, o Senhor Jesus disse, quando ele amaldiçoou a figueira, e ele, nos versículos posteriores, nós podemos ver que ele diz, então, se eu tiver fé, eu posso dizer a esta montanha, move-se daqui para lá. Mas o Senhor está vendo qual é o propósito. Para que eu quero que essa montanha saia daqui e vai para lá? Para que é? Isso poderá ser feito? Poderá ser feito pelo Senhor. Mas aí depende da minha fé, e se esta minha fé está firmada nele e ancorada na vontade do Senhor e na sua palavra. Amém. E possamos praticar a nossa fé diariamente, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Autor é aquele que é o Pai, é o autor da nossa fé. E é aquele que nos edifica, aquele que mantém a nossa fé e aquele que nos acrescenta a fé. Busquemos ao Senhor com fé na sua providência e em tudo que Ele é. Deus nos abençoe e que possamos estar aqui reunidos no próximo domingo, querendo Deus, para compartilharmos a palavra do Senhor. Espero que a palavra do Senhor tenha tocado nos corações para compreender que devemos orar e, na nossa oração, ter fé, não na nossa oração, mas ter fé no poder daquele que é poderoso para responder à nossa oração. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te agradecemos, Deus justo, santo e bom, porque és tu que tem nos acrescentado a fé. Esta fé que Cristo Jesus nos revelou. Ó Senhor, a tua palavra tem nos revelado de Gênesis a Apocalipse, que podemos confiar nesta providência maravilhosa, contínua, na vida de cada um dos teus servos. Na dificuldade, no problema, na escassez, na tristeza, em todos os momentos, Senhor meu Deus, em todos os obstáculos que enfrentamos, tu és Deus presente. Continua a estar conosco, não porque merecemos, mas porque tu és um Deus de amor, um Deus fiel, um Deus todo-poderoso, um Deus longânimo, benigno e bondoso. Aquele que pode restaurar e restabelecer. Entregamos em tuas santas mãos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe, nos guarde, a cada um de vocês que nos assistem, a cada um de vocês que estão neste momento conosco, Deus vos recompense no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.